Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é a jornada do coach. Estratégias para promover a felicidade corporativa através do coaching e do marketing. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é Horácio Tocco Coutinho, que é credenciado pelo ICF e mentor certificado nos cursos de Management Happiness pela Universidade de Harvard e de Science de Happiness pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Colunista da revista Vida Simples e autor do livro Cartas de um Verão Sem Fim. Foi publicitário com uma carreira de mais de 20 anos na área de marketing, premiado e top de marketing na DVB, com homenagem da ONU em projetos sociais, além de diversas outras premiações nacionais e internacionais. Obrigado, Horácio, por você aceitar esse convite para falar com a gente sobre um tema extremamente importante que vem crescendo, né, pelas empresas, preocupação com a empresa, que é a felicidade corporativa. Nós já tivemos alguns podcasts tratando desse assunto e percebe-se que é um tema extremamente importante e atual. Um prazer estar aqui com vocês, poder estar falando sobre esse tema de extrema importância. Agradeço demais o convite e espero que a gente possa trazer uma informação bem relevante para quem está nos ouvindo, nos vendo aí. Muito obrigado pelo convite. Horácio, pela própria abertura, pelo próprio tema que foi colocado, já é uma pergunta, né? Nós falamos sobre jornada do coach, já é um tema, né? Se nós parássemos por aqui, já seria um tema de tentar entender o que é esse trabalho, né, do coaching. E, além disso, a importância desse profissional, desta atividade, no sentido de melhorar as relações internas da empresa, porque acho que o primeiro foco, o primeiro público de interesse quando se fala em felicidade corporativa são aquelas pessoas que estão diretamente ligadas nas atividades comerciais, produtivas, né, de gestão da própria empresa, mas também funcionando como se fosse uma pedra no lago, né? Porque eu acho que a felicidade corporativa ela começa com aquelas pessoas que estão trabalhando na empresa, os colaboradores, mas vai se estendendo para parceiros de negócios, fornecedores, enfim, isso vai crescendo. O tema fala muito dessa ação do coaching como forma de promover isso. Como é que você enxerga essa relação, essa pergunta que parte a partir do nosso tema? Bem, vamos lá, né? É que nem você falou, né? A gente jogou uma tarrafa aí que pode pegar tudo quanto é tipo de peixe aí, né? Então vamos começar a tentar delimitar algumas coisas que eu acho importante a gente delimitar. Assim, né? A primeira delas é a questão do coaching. Né, esse papel do coaching acabou surgindo, né, de uma forma para suprir uma necessidade existente ali vamos partir aí da década de 70, década de 80, né, quando a própria psicologia abriu um espaço para determinados campos, né, que foram campos que vieram aí, né, com livros impactantes, que nem O Segredo, né? Segredos da Mente Milionária, As Regras para Você Ser Feliz. Enfim, tem uma gama de publicações que acabaram surgindo antes e durante a década de 80, vamos dizer assim, do século passado. Né? Fica estranho a gente falar assim, mas é assim mesmo, né? Em que abriu esse espaço, em que elas traziam esses coaches, essas literaturas, traziam alguns caminhos para uma vida melhor, para um sucesso, né? Enfim, baseados muito na questão motivacional, né? Do tipo, acredite, siga essas regras, siga esses formatos, enfim.
O problema é que essas teorias, e como eu disse antes, elas cumpriram um papel muito importante num determinado momento do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento, mas elas começaram a extrapolar esse momento a ponto de se tornarem motivacionais demais, no qual a gente começou a ter muito espaço, né, para aqueles palestrantes de muita motivação, aqueles palestrantes de muito engajamento com o público, falas altas, sorrisos abertos, enfim, e começou a se deixar para trás pontos importantes, lacunas importantes que a ciência começou a se preocupar na década de 90, que a ciência falou, puxa, espera aí, está faltando coisa, está faltando ingrediente nessa receita aqui, né? Porque simplesmente acreditar não é o suficiente, né? Existem coisas que a gente precisa compor com trabalho duro, que a gente precisa compor com construção psicológica, enfim, e a gente precisa fazer isso funcionar baseado em ciência. Então, a ciência começou a partir daí a tentar buscar essas informações que tornassem alguns discursos realmente reais, tá? Então eu gosto muito de dizer o seguinte: a gente tinha também no século passado, para quem gosta de futebol, né? A gente tinha técnicos motivacionais, né? A gente tinha um Filipão que ganhou uma Copa do Mundo com a família escolar, e a gente tinha inúmeros exemplos de técnicos que eram extremamente motivacionais, né? Em que, a partir do momento em que a ciência entrou em campo, eles deixaram de funcionar muito bem, né? Então, hoje, quando você olha para os técnicos vencedores, quando a gente olha para um Pep Guardiola, quando a gente olha para um Mourinho, a gente vai ver que eles estão embasados em dados, né? Eles começam a estudar dados, a colocar a ciência em prática, né? Puxa, como é que eu faço isso de um modo mais assertivo? Por que passar mais a bola funciona? Enfim, e essa receita começa a ficar mais completa e a dar mais resultado. Eu conto tudo isso porque a gente tem uma mística ainda, principalmente no Brasil, aqui nos Estados Unidos, ela já é um pouco menos preconceituosa, vamos chamar assim, pelo formato da palavra do preconceito, né, com relação ao coach. Então, o coach saiu desse lugar da motivação para dar lugar a um profissional embasado mais na ciência, dentro da sua área. Então, a gente está falando um coach de futebol, em que hoje o cara, para ser um bom técnico de futebol, primeiro, ele precisa sentar a bunda na cadeira e estudar tecnicamente o jogo. Sim. Se for um coach físico de uma academia de ginástica, ele vai precisar estudar fisicamente. E o mesmo vale para o bem-estar, para a felicidade, para o life coach, vale para o coach de carreira, vale para qualquer tipo de coach que você for encontrar. Hoje é importante você buscar alguém que tenha muito estudo, que tenha prática comprovada e que seja embasado em ciência, tá? Que seja embasado na realidade. E é isso, né, que nem você falou, eu sou um coach credenciado da ICF, que para você ser credenciado exige esse tipo de coisas, né? Horas de trabalho, anos de formação dentro acadêmica, né? Para que você comece a ter essa separação. E a partir do momento que a gente foi entrando no quesito ciência, a psicologia aqui nos Estados Unidos, né, tomou posse na Associação Americana de Psicologia um cara chamado Marty Seligman, um psicólogo, que virou presidente da Associação Americana de Psicologia, e falou assim, puxa, isso foi em 1998, ele falou assim, puxa, a psicologia está há muito tempo estudando negativo. Naquela época eram 27 artigos acadêmicos para o negativo, para um para o positivo. Então,
a psicologia estava focada no estudo da depressão, da ansiedade, da tristeza, da angústia. E ele falou, puxa, nós precisamos também olhar para o lado positivo desse negócio. Né? Nós precisamos olhar para a psicologia por um olhar da alegria, da gratidão, da felicidade, enfim, com um olhar científico. A gente precisa começar a realizar estudos do mesmo jeito que a gente estuda para entender como é que a depressão se desenvolve numa pessoa, a gente precisa entender como é que a alegria se desenvolve, como é que a gratidão se desenvolve, como é que o cooperativismo influencia o bem-estar das pessoas, enfim. E aí começou um estudo que se chama hoje a psicologia positiva, a ciência da felicidade, enfim, que trouxe muito olhar para dentro da academia sobre o positivo. E por isso hoje a gente fala tanto de felicidade, visando a instrução científica. Né? Então não é mais aquela felicidade do conto de fadas, ainda está mistificada sim, porque isso não se transforma do dia para a noite, mas hoje, quando a gente está falando em felicidade corporativa, quando a gente está falando em felicidade pessoal mesmo, em bem-estar, a gente está falando em gente que está sentado dentro das instituições de ensino, dentro das grandes universidades mundiais, dentro dos laboratórios que têm sido desenvolvidos para estudar isso, colocando um plug na tua cabeça e dizendo assim, puxa, você performa melhor quando o plug do lado esquerdo aciona. Puxa, se eu te dou um chocolate aqui, ele ativa áreas que são diferentes da tua cabeça. Enfim, então, esse é o campo que vem se desenvolvendo e é aí que começa a se tornar interessante, porque quando a gente fala em felicidade corporativa, trazendo para a tua pergunta, e eu acho que é muito importante a gente fazer essa pré-embasamento, né, para a gente chegar aqui dizendo, puxa, estamos falando de ciência aqui, né? O coaching tem uma função fundamental nesse processo, porque o coaching é um profissional que trabalha... Espera aí que a minha tela sumiu aqui. Você continua me vendo aí? Continuo. Então tá bom. O coaching é um profissional que ele visa não te oferecer respostas, mas ele visa te ajudar a clarear os teus pensamentos para que você realize metas. Então, primeiro, o coaching trabalha processos do futuro. Ele não trabalha terapia, ele não trabalha soluções emocionais, que são parte do tratamento psicológico, do tratamento psiquiátrico, que são as terapias. Né? A terapia, você olha do teu marco de hoje e começa a tratar o que vem do teu passado. Vamos dizer que o coaching estabelece um processo teu presente para uma construção de futuro. Tá? E a partir daí, até ajudar a desenvolver metas, a construir planos baseados no teu entendimento, no entendimento da empresa. O coach não é um profissional que vem com solução para você. O coach não é um cara, ele até pode, em algum momento, encontrar alguma coisa em cima da experiência dele que faça ele colocar ou sugerir ou indicar uma opinião dele. Mas ele está ali para fazer a cultura da empresa, a cultura da pessoa funcionar a favor dela. Então, puxa, o coach não é o cara que vai pegar um grande jogador, um Neymar, por exemplo, e botar ele para jogar na defesa, porque ele acredita que é mais importante para ele. O coach é o cara que tem que chegar e extrair desse jogador o melhor potencial possível dentro das crenças, dentro das habilidades, dentro dos hábitos. Puxa, precisamos desenvolver um pouco mais o chute, que é uma coisa útil para você. Para você desenvolver o chute, precisamos dessa e dessa estratégia. Então, essa é a fundamentação hoje da gente ter o coach dentro da empresa. E quando a gente fala de felicidade, a gente está falando dentro da empresa, a gente está falando principalmente de cultura e bem-estar. Né? Então, é isso tudo que a gente falou, voltado para a felicidade e para o bem-estar. E por que para a felicidade e para o bem-estar? Porque a ciência hoje mostra que isso aumenta a tua produtividade empresarial, que é possível você extrair frutos. E quando a gente está falando de ambiente corporativo, normalmente a gente está falando de resultado. Né? Diferente de quando eu estou fazendo um processo de coaching individual, em que eu estou mais ali
como buscando o bem-estar único da pessoa. Quando a gente entra na felicidade corporativa, a gente precisa entender que essa felicidade, essa cultura corporativa, precisa visar resultados, porque essa é a natureza de uma empresa. Sim. Né? Então, isso que é muito importante. Então, o processo do coaching corporativo segue essa linha de raciocínio. E você coloca duas questões importantíssimas, entre várias que você citou, e que eu queria destacar, e que a primeira é que existe uma linha do tempo, né? E que essa linha do tempo, as empresas ainda estão nesta linha do tempo. Então, nem todas as empresas vão funcionar da mesma maneira, porque tem empresa que ainda precisa do trabalho, da interferência do coach lá da década de 80, da década de 90. Ali funciona aquele coaching que faz daquele tipo de trabalho. Tem outras empresas que aquele tipo de ação, de intervenção não vai funcionar. Né? E assim com a felicidade corporativa também, né? Existe uma linha do tempo, porque tem empresas, se você der uma cesta básica, os funcionários vão ficar felizes da vida e vão produzir mais, vão desenvolver mais só por conta de uma cesta básica. Enquanto esse tipo de benefício em outras organizações não será, não vai fazer nenhum efeito, talvez possibilidades de ascensão de carreira, de vestir a camisa, tenha mais sentido. Então, é importante observar, e eu acho que foi muito importante a sua fala, Horácio, porque precisamos sempre tomar cuidado, né, de não generalizar, né, porque as empresas nem sempre estão no mesmo momento de desenvolvimento. Um segundo ponto que eu acho que é importante na sua fala, e tão importante que eu acho que é por isso que eu estou destacando, é de você trabalhar com base em análises científicas, em ciência, em dados, né? Esquecer aquela questão do passado de pegar modelos prontos e querer implantar na organização. Né? Nós vimos isso com o trabalho de reengenharia, que muitas empresas entraram no modismo da reengenharia, contrataram empresas de consultoria e a empresa de consultoria disse assim, olha o modelo para você ganhar dinheiro. Né? E aí as empresas compravam esse pacote, esse modelo, e implantavam. Houve um fracasso absurdo, tanto é que tem empresa que tem trauma da palavra reengenharia. Né? Não que a reengenharia não funcionasse, não funcionou naquele modelo, porque não analisou profundamente. Eu acho que esse trabalho que você está falando do coaching e também da felicidade corporativa passa por isso, de você analisar o teu mercado, a característica da tua empresa, do teu produto, dos seus funcionários, das suas parcerias, para poder implantar o melhor modelo. É isso, Horácio? Exatamente, exatamente. Primeiro porque, Luiz, não existe uma forma... E o que eu estou falando aqui, eu falo de pessoas e vou sempre tentar puxar para o de empresas também, tá? Não existe uma fórmula para a gente ser feliz. Até porque se essa fórmula existisse, não, a gente não estaria vivendo a proporcionalidade de casos de depressão que a gente vive hoje. Sim. A gente nunca teve tanta oportunidade de viver bem e viver feliz. Né? Se a gente pensar no começo do século passado, né, lá por 1910, 1920, a estimativa de vida de uma mulher nos Estados Unidos era 37 anos. Hoje é 79. Então, veja, isso com condições muito maiores hoje, em que você tem a possibilidade de escolher uma carreira, você tem liberdades mais diferentes, você tem a possibilidade de ascensão de classe social, ascensão cultural. A gente vive um mundo muito mais favorável para a felicidade. Mas a gente tem os números proporcionais de depressão e números exatos de depressão extremamente elevados, extremamente mais altos. Por quê? Porque está se buscando uma fórmula e essa fórmula não existe. E também não existe para as empresas, não existe uma fórmula que você pegue simplesmente, implante em determinado lugar e ela simplesmente funciona. Senão não haveria mais tristeza, como não haveria mais quebra de empresa, não haveria mais falência, todo mundo ia estar voando. Porque, tanto nas pessoas quanto na empresa,
e o processo é um pouquinho diferente nos dois, mas precisa haver uma adequação entre expectativas e a realidade em que se está inserido. Se não for feita essa matemática entre expectativas e realidade, e se entender qual a distância se está entre a sua expectativa como empresa, ou como pessoa, ou como cultura empresarial, com a realidade que se vive, essa distância entre as duas coisas vai significar ou fracasso ou frustração, se for no âmbito individual. Então, não existe resposta certa. É preciso, cada uma tem uma realidade diferente e cada uma tem expectativas diferentes. E o que acontece muito no mundo de hoje é que você abre uma empresa ou você se constrói como identidade pessoal, construindo expectativas com base no que está ao teu lado, na empresa do vizinho, na casa do vizinho, na vida da outra pessoa. E quando você cria a tua expectativa baseada na realidade do outro, essa distância entre as duas coisas pode existir e pode ser muito grande. Por isso não funciona você pegar a fórmula do outro para fazer a tua vida dar certo, ou a fórmula do outro para fazer a tua empresa dar certo. Sempre é bom você buscar referências, mas não entender que isso são fórmulas exatas, né? A fórmula exata precisa partir primeiro de um conhecimento de quem você é, ou de um conhecimento de quem a empresa é. Daí vem a importância da cultura empresarial, Sim. né? Porque não adianta a empresa almejar algo baseado numa cultura diferente, numa cultura que não é a dela. Daí a felicidade, daí o sucesso, daí a performance, daí o coaching se conecta com a cultura. É nesse momento em que se faz importante, né? Que é fazer com que os objetivos da empresa se conectem com a cultura que ela tem, né? Isso é muito importante. E quando você estava comentando, me veio à mente até aquelas propagandas de margarina, né? Onde aparece a família perfeita e tudo funcionando bonitinho, e você acha que se você comprar aquela margarina, a sua família vai ser assim também, né? E é uma grande ilusão, as famílias não são assim, né? E elas são formadas a partir de dificuldades, de problemas, de situações, de comportamento diferente, e é importante esse equilíbrio, né? Eu acho que a sua fala está sendo muito importante nesse sentido. E como o nosso público, Horácio, ele é muito tem assim, empreendedores, principalmente pequenos e médios empreendedores, e também tem alunos de graduação e pós-graduação, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, na questão de acadêmica, de formação, o que hoje é importante para um estudante, né, em cursos de gestão, de administração, de negócios, o que é importante em termos de formação para que ele possa chegar nas organizações levando essa cultura, né, de trabalho mais voltado ao bem-estar das pessoas, né? Porque quando a gente está falando de felicidade, nós estamos falando de promover o bem-estar, né? Promover atitudes de uma forma moral, saudável, né? Sem conflitos, de reduzir conflitos, reduzir ruídos, né? Que é tão importante na comunicação entre a empresa e o mercado, e também internamente, muitos dos problemas acontecem em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa formação, né? Como é que esse profissional tem que estar preparado, não só para a felicidade corporativa, né? Porque hoje nós escutamos muito o coach interno, aquele profissional mesmo não tendo a credencial de coach, que ele possa exercer esse papel, né? De cocheiro, né? Dentro da atividade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, na formação acadêmica, e depois para esse empresário que está ouvindo o nosso podcast, quais são os passos que ele pode adotar para começar a implantar isso dentro da sua empresa, seja uma empresa micro, né, com 2 funcionários, e até empresas maiores, né? Como é que ele faz para poder implantar isso, essa cultura dentro da organização? Tá, joia. Eu vou dividir em 3 partes a minha fala aqui. A primeira, só para complementar a tua questão da margarina, da família margarina. Você veja que essa questão da família margarina é uma coisa muito importante para a gente entender como profissionais de marketing
é muito importante a gente entender. Porque quando a família Margarina surgiu, né, ali, vamos dizer, né, final da década de 80, começo da década de 90, né, a gente tinha... Vamos partir do seguinte, tá, Luiz? A gente, como seres humanos, a gente só deseja aquilo que a gente conhece, tá? Então, a gente pode até construir ideias baseadas no que a gente conhece, mas a gente só deseja o que a gente conhece. O homem das cavernas não desejava ter um carro, né, um carro elétrico, por exemplo, né? É um processo evolutivo. A partir do momento que se coloca aquilo diante da gente, a gente passa a desejar. Função fundamental do marketing, criar isso. No momento em que a família Margarina surgiu, se tornou um desejo, né? Se tornou um desejo e as pessoas começaram a correr atrás daquele ideal. Só que naquele momento a gente tinha mídias de massa, né? Mas vamos dizer que a família Margarina se construiu através da TV, uma mídia de massa em que tem determinados espaços publicitários distribuídos mais limitados, né? Então, no intervalo dos grandes jornais do Brasil, você tinha lá espaços de 1 minuto, espaços de 30 segundos para construir essa família Margarina. Vamos dizer que duas marcas construíram a família Margarina, você tem dois desejos diferentes. Puxa, uma família muito bonita vivendo numa praia e uma família muito bonita com filhos vivendo no campo. Dois desejos para você escolher e buscar. O problema é que o mundo que a gente vive hoje não tem essa limitação de espaço. A rede social te dá a possibilidade de você conhecer uma nova família Margarina a cada milissegundo em que você está rodando o teu feed, que inclusive agora, né, um feed infinito, né? Isso é um tremendo perigo, porque você cria inúmeras opções de desejo e você passa a desejar tudo, mesmo que as opções sejam conflitantes entre si. Então você quer Paris e você quer Indonésia no mesmo momento. Você quer o dinheiro e quer as férias, você quer o trabalho e quer as férias no mesmo momento. Então, aí vem uma discussão muito importante que eu vou chegar na tua segunda pergunta, que é o que a gente precisa ter como formação para poder vivenciar. Primeira coisa que eu acho fundamental no âmbito acadêmico, filosofia e ética precisa ser estudada. Se a gente quer falar de forma séria sobre esses assuntos, a gente precisa falar de filosofia para nos dar um potencial, né? A filosofia, a nossa capacidade de fazer boas perguntas, e ética para que a gente construa esse cenário de uma forma que não vá destruir o que a gente é como ser humano, porque o que a gente vai criando exponencialmente é um ambiente inóspito para o ser humano que nós somos hoje, né? Eu sei que é uma visão bem ampla que eu estou dizendo, mas eu acho que a base tem que ser essa, né? Eu acho que a pessoa, quando ela vai falar de felicidade, quando ela vai falar de bem-estar, quando ela vai falar de cultura de empresa, ela tem que ter noções básicas de ética, ela tem que ter noções básicas de filosofia, para que ela compreenda qual é a importância de uma cultura empresarial dentro do sistema. Porque, por exemplo, Luiz, uma cultura empresarial é diferente de você como indivíduo, né? Então, quando eu entro numa empresa como funcionário, é óbvio que a cultura tem que ser construída, né? Eu dou bastante palestras voltadas à gestão, à ética dentro da empresa, né? E é óbvio, quando a gente está falando eu tinha me fugido a palavra, em compliance também, né? É óbvio, quando a gente está falando em compliance, quando a gente está falando em ética, é importante que a gente pense nas pessoas, nos funcionários, faça essa integração. Mas a empresa tem uma essência, a empresa tem uma cultura que não necessariamente todo indivíduo vai se adequar a essa essência. É óbvio, você tem que fazer com que a tua cultura seja melhor em termos de bem-estar e felicidade para os seus funcionários, mas não é todo mundo que vai se encaixar nela. Então é óbvio, tem empresas que você vai olhar de fora e vai dizer, puxa, não concordo com a cultura dessa empresa.
então não é uma empresa na qual eu vou trabalhar. Não necessariamente porque a cultura é errada, é porque ela não serve para mim. É diferente da gente como indivíduo, em que a gente está construindo essa ética, né, com base nas nossas morais. Vamos dizer que a cultura é a moral da empresa, né? E a gente tem uma moral em que constrói a sociedade como um todo. Então é muito importante, primeiro, entender que o senso crítico que a gente tem em cadeiras como filosofia e ética é fundamental para o marketing, é fundamental para a administração. Não ignorem essas cadeiras, porque essas cadeiras podem até não te fazer ser o cara mais bem-sucedido no âmbito do sucesso que se tem aí fora, mas vão te fazer a pessoa mais satisfeita dentro desse mercado para você. Você vai fazer o melhor se você conseguir implantar esse senso crítico, essa ética, né? Eu fui professor de marketing por muito tempo em Curitiba também. A minha briga era essa, né? Não engulam qualquer coisa que vem, discutam, tentem entender, tentem criar boas perguntas. Puxa, tem aqui 4P do Kotler. Ah, puxa, por que 4P? Onde é que isso pode ser melhorado? Como é que eu encaixo isso na sociedade de hoje? Porque, que nem a gente falou antes, não tem uma fórmula que vai se aplicar para todo mundo, né? Então, estudar isso primeiro, depois existem cursos hoje em que você pode se certificar, entender um pouquinho mais sobre a felicidade em si, sobre a felicidade corporativa. Nos Estados Unidos tem vários, no Brasil tem alguns, já tem algumas universidades que falam de ciência da felicidade. Eu mesmo eu tenho um curso, eu tenho uma certificação em promoção da felicidade. Então, tem alguns profissionais que estão trazendo a psicologia positiva com esse olhar. E acho que esse é o melhor caminho para se entender, porque a gente precisa entender de onde nasce essa natureza do bem-estar para poder fazer essa transformação. É óbvio que o coaching interno segue valendo, né? Pô, se essa pessoa está promovendo o bem-estar, se ela está gerando resultados, ótimo. Mas é importante a gente entender que existem algumas coisas que a ciência nos mostra hoje que são fundamentais. Só para concluir, eu vou te dizer algumas coisas assim principais, é que a ciência está produzindo muito hoje, mas quem lê artigo científico é muito pouca gente. Pois é. Então, precisa haver um profissional que faça essa conexão entre a academia e o que está acontecendo no chão da fábrica. Hoje, esse profissional pode ser o coaching, hoje, esse profissional pode ser um bom psicólogo, um bom profissional de RH que faça essa conexão. Segunda coisa não adianta você querer transformar a cultura de empresa, implantar felicidade só com teoria. A prática é necessária. E é importante entender, quando a gente fala de cultura de empresa, quando a gente fala de felicidade individual, é que isso são construções demoradas. Né? A gente está num grupo de marketing, é tipo branding. Isso é uma construção. Não se faz nada do dia para a noite. Você não vai atingir uma felicidade corporativa fazendo um workshop de meditação com os seus funcionários. Não é esse o caminho. Você não vai conseguir, com uma palestra sobre como ser feliz, fazer com que a felicidade se adeque à cultura da tua empresa. Esse é um processo, se tem uma palavra fundamental que esse processo exige, consistência. Consistência é fundamental. Não importa se você faça uma pequena ação ou uma média ação ou uma grande ação. É preciso que ela seja consistente. Tá? Isso é a coisa fundamental na aplicação para dentro das empresas. Consistência e resiliência, né? Porque muitas coisas não vão acontecer, às vezes, da maneira que nós estamos esperando, e tem que ser forte, né? Para suportar, né? As coisas negativas e ter tempo para que o amadurecimento aconteça, né? Horácio, nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Olha, que gostoso bater um papo com você sobre um assunto assim apaixonante. A gente vê que você é um estudioso, um apaixonado por esse assunto, e por isso eu peço que você
deixe o seu contato para os nossos ouvintes, fale um pouquinho de como esses nossos ouvintes eles podem acessar você, o seu material. Eu já estou curioso para saber mais do seu livro, né? Estou curioso para saber desse projeto, né, que você recebeu homenagem na ONU, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, complementasse, deixasse o contato agora no nosso finalzinho. Joia. Então vamos lá. A primeira coisa de tudo é assim, que é importante eu deixar de mensagem para as pessoas é que se há uma grande coisa que foi descoberta desde o começo dos anos 2000 para cá, que muda o jogo, são os conceitos de neuroplasticidade, neurociência, né? Neurogênese, que mostram que essas coisas que a gente está falando aqui podem ser treinadas. Antigamente não se acreditava que o cérebro podia ser mudado. Hoje a ciência mostra que sim, que pode. É possível você ser mais resiliente, é possível você ser mais alegre, é possível você ser mais otimista. Tá? Isso é muito importante entender que essa é a grande virada. Né? E para treinar precisa a consistência que a gente estava comentando até há pouquinho aqui. Né? Bem, quem quiser me encontrar, né, tem o meu Instagram, horacio.toco, tem o meu site, que é horaciotoco.com, tá arrumando ali, né, estou ajustando ele com todas as atualizações, mas por ali são os principais caminhos que as pessoas podem me achar. E quando você me fala assim, né, dessa premiação da ONU, isso vem da minha época de marketing, foi antes de eu mudar para cá, né? Então eu mudei bastante minha vida desde que eu mudei para a Califórnia, né? Eu deixei um pouquinho o marketing puro de lado, né? E passei a estudar mais o tema que a gente tá falando aqui, né? Essa homenagem da ONU eu ganhei lá no ano de 2000 e pouquinho, 2001, né, quando eu fazia bastante trabalhos dentro do marketing esportivo e a gente desenvolveu trabalhos sociais bem importantes dentro do futebol, né, com times da Série A, na época não era nem Série A, Série B, era primeira divisão, segunda divisão, e a gente acabou sendo homenageado no ano que era o Ano Internacional do Voluntariado, e foi um momento bem interessante em que a gente conseguiu mostrar que a grande ideia era que é possível, com o engajamento que um clube de futebol gera, construir não só um entretenimento diferente, mas era possível você construir uma conexão social muito maior a partir desse engajamento que um clube de futebol tem o poder de gerar, né? Tem o poder de fazer. Então, foram 20 e poucos anos de carreira puros dentro de marketing, que eu admiro esse mercado, amo de paixão, acho que tem muita gente boa por aí, acho que se as pessoas são empresários, se as pessoas são profissionais dessa área, né, quiserem saber um pouco mais sobre os caminhos, sobre como implantar essas coisas dentro da empresa, quiserem falar comigo, puxa, me chama no Instagram ali, a gente conversa, tem vários caminhos, seja uma empresa de 2 pessoas, e não necessariamente você precisa contratar alguém, sabe? São direcionamentos que você precisa ter e compreensões que você precisa ter de que isso é possível ser realizado, que se precisa paciência, se precisa consistência, se precisa resiliência, mas que é possível ser feito se você tiver um bom norte, e aí a gente entra numa coisa que é discutida há muito tempo no marketing, né? Planejamento, um entendimento de onde você quer chegar, os passos que você tem que seguir até lá, enfim, essas coisas são semelhantes. Um grande prazer estar aqui com você, estou à disposição sempre que você quiser, estamos aí. Vou estar no Brasil em maio também, se quiser a gente marca um papo ao vivo aí com os teus alunos. Puxa, com certeza. Eu sou prova viva que você é uma pessoa extremamente acessível, porque fiz contato, você logo aceitou o convite, o desafio, né, de estar falando aqui, né, e abrindo um espaço na sua agenda, do seu tempo,
para falar com os nossos ouvintes. E eu só tenho que te agradecer, Horácio, por tudo isso. Eu aprendi bastante, eu acho que foi... eu costumo dizer assim, quem assiste a primeira aula do convidado sou eu, né? Porque tem esse privilégio de assistir antes essa aula que você deu. Não foi nenhuma entrevista, foi uma aula, né? Passando aí por essa linha do tempo, explicando o papel do coaching na atualidade, né? Como era visto no passado, como é no presente, dando essa visão, né? De filosofia com ética. Eu achei fantástico isso, eu acho que é perfeito, eu acho que essa ideia de aproximar esses dois elementos em todas as áreas, né? Na área da saúde, no segmento do direito, da área jurídica, na área automobilística, enfim, na área de consultoria, eu acho que a filosofia e a ética, né? E tendo como base a ciência, trabalhando esses dois elementos, eu achei uma aula fantástica. Eu só quero te agradecer por essa possibilidade de te conhecer e de conhecer as tuas ideias e as suas reflexões nesse assunto tão importante, Horácio. Muito obrigado mesmo, Luiz, e que nem eu falei, fico à disposição de vocês, à disposição dos ouvintes. Entre em contato, né, que a gente conversa. A ideia é realmente... uma coisa a gente aprende quando estuda felicidade, né, que quando as pessoas estão mais felizes, você também é mais feliz, né? Então, vamos construir junto, porque você estando mais feliz, eu também fico mais feliz, e isso é um fato. Ok, então, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.